Toda manhã, para um grande número de idosos, não começa com uma bebida revigorante, mas com sensações desagradáveis, dores nas pernas, joelhos e articulações. Até mesmo uma pequena caminhada até a loja mais próxima se torna um verdadeiro teste. Por que isso acontece? Muitos tendem a atribuir isso às mudanças relacionadas à idade, mas a verdadeira causa, muitas vezes, não está no envelhecimento, mas na deficiência de 3 produtos simples, mas extremamente importantes, que devem ser incluídos na dieta de todos os idosos. Pesquisas médicas mostram que mais de 80% das mulheres com mais de 60 anos sofrem de falta de certas substâncias no corpo. Como resultado, fraqueza nas pernas, fadiga rápida, sensações dolorosas ao caminhar e medo constante de cair não são uma coincidência, mas um resultado completamente natural. Mas há boas notícias. Os médicos modernos sabem exatamente quais produtos podem restaurar a força das pernas, reduzir a dor e restaurar a mobilidade. Ao mesmo tempo, esses produtos são acessíveis e não prejudicarão a carteira. Além disso, um deles, muito provavelmente, já está na geladeira. Não mude de assunto, porque um desses 3 produtos pode apresentar uma verdadeira surpresa. Seu efeito benéfico nos músculos foi descoberto relativamente recentemente, mas os resultados dos estudos realizados são realmente impressionantes. Muitos acreditam erroneamente que a fraqueza nos membros inferiores surge de repente, mas na realidade essa condição se desenvolve gradualmente e imperceptivelmente. Não se declara em voz alta, como por exemplo um infarto do miocárdio, mas se aproxima sorrateiramente, manifestando-se, por exemplo, no fato de que uma pessoa, em pé no fogão, é forçada a se apoiar na borda da mesa devido a uma sensação repentina de instabilidade. Tudo começa com pequenas manifestações. Uma pessoa, de repente, percebe que não consegue se levantar de uma cadeira sem a ajuda das mãos, e isso não está relacionado à dor, mas à sensação de que as pernas pararam de obedecer, como se pertencessem a outra pessoa. Neste momento, a pessoa nem percebe que está passando por um teste importante de capacidade de vida independente. Com o tempo, sentar-se torna-se cada vez menos confortável, levantar-se torna-se cada vez mais difícil e a pessoa começa a escolher cuidadosamente os lugares para sentar, evitando superfícies baixas das quais é difícil levantar-se. Aparecem pensamentos sobre como não afogar em uma poltrona macia. Este é um sinal alarmante. Os músculos dos membros inferiores não são apenas tecido muscular, mas a base da atividade motora, o suporte que mantém o corpo na posição vertical. E se este suporte começa a se deteriorar, então o edifício vai rachar, e em poucas semanas a pessoa perderá o desejo de sair de casa. Do ponto de vista médico, este processo é explicado pela sarcopenia, perda de massa muscular, que começa após os 60 anos. Anualmente, o corpo perde de 1 a 3% da massa muscular. Isso não acontece devido à falta de atividade física, mas devido à falta dos materiais de construção necessários. O corpo, como uma empresa em crise, começa a economizar recursos, reduz o quadro de funcionários, fecha departamentos e diminui a produção. Em primeiro lugar, os músculos dos membros inferiores são reduzidos, pois exigem custos significativos de energia, proteína e minerais, que não entram em quantidade suficiente. Cada subida de escada se transforma em um verdadeiro teste, e a distância até a loja mais próxima parece uma longa jornada. A pessoa começa a se mover menos, e os músculos, decidindo que não precisam deles, gradualmente atrofiam. O mais perigoso não é a dor, mas a perda da sensação de força e apoio. Primeiro, a pessoa anda menos, depois se levanta com menos frequência e, posteriormente, começa a planejar suas ações com base em uma coisa: como não cair. Esta é a astúcia da situação. A pessoa não percebe que já caiu em uma armadilha. Atribui sua condição ao cansaço, falta de sono ou um dia difícil, sem perceber que está perdendo diariamente o que o sustenta neste mundo. Primeiro, isso é explicado pela idade, depois por picos de pressão arterial,
ou mau tempo, mas a verdadeira razão é que os músculos não podem existir sem proteína e oligoelementos suficientes, e a dieta da maioria dos idosos não atende às necessidades do corpo e leva a uma profunda deficiência de substâncias necessárias. Muitos podem dizer com tristeza: o que esperar? A velhice não é alegria. No entanto, a idade avançada não é uma sentença de vida, e a perda de massa muscular não é uma norma inevitável, mas um triste resultado da inação. Os músculos são capazes de se recuperar, e não há pílula mágica aqui. A chave para a solução está no conteúdo do seu prato. É importante perceber: a fraqueza nas pernas é um sinal não apenas de problemas com os membros inferiores, mas também do estado do cérebro, sistema cardiovascular, digestão e tecido ósseo. Os músculos são como baterias, alimentando todo o corpo com energia, e sua perda leva a um declínio gradual das forças vitais. Existe também o caminho inverso, que não passa pela farmácia, mas pela cozinha, pois é a alimentação correta que determina se você vai cair ou se levantar. Existe um produto que hoje é tratado com suspeita injustificada, acusado de aumentar o colesterol, ser excessivamente pesado para a digestão e estar fora de moda. Estou falando dos ovos de galinha comuns. Paradoxalmente, são as pessoas mais velhas que mais precisam desse produto, que mais o temem. Por quê? Porque o ovo não é apenas uma fonte de proteína, é um verdadeiro kit de construção, montado pela própria natureza em proporção ideal. Aminoácidos, vitaminas do complexo B, ferro, colina, selênio, um conjunto completo para ativar uma fábrica de tecido muscular. Você pode comer carne, peixe, beber kefir, mas ainda assim sentir falta de nutrientes essenciais, pois com a idade o corpo absorve pior os alimentos. Mas os ovos são diferentes. Sua proteína é absorvida quase completamente, mesmo que seu estômago não esteja tão ativo quanto antes. Os cientistas chamam a proteína do ovo de referencial, ou seja, padrão. Ela se torna parte dos tecidos do corpo quase sem perdas. Imagine que você precisa consertar uma parede, e os ovos são os tijolos perfeitos, não apenas proteínas abstratas, mas um material de construção preciso, criado especificamente para o seu corpo. Além da proteína, o ovo contém colina, uma substância semelhante a um eletricista experiente, que restaura a conexão entre os músculos e o cérebro. Se essa conexão for interrompida, os músculos param de obedecer. Surge o desejo de se levantar, mas as pernas se recusam a obedecer. A colina ajuda a restaurar essa comunicação. E também luteína e zeaxantina, poderosos antioxidantes que atuam nas profundezas dos tecidos, suprimindo a inflamação crônica, que destrói os músculos silenciosamente por dentro. O envelhecimento não é apenas um processo de perda, mas também um incêndio interno, e essas duas substâncias o extinguem eficazmente. A gema do ovo é um verdadeiro tesouro, um depósito de gorduras saudáveis que nutrem as células do corpo. E não tenha medo do colesterol contido nos ovos. Os médicos modernos provaram há muito tempo que ele praticamente não afeta o nível de colesterol ruim no sangue, mas tem um impacto significativo na força e resistência muscular. Você sabe o que os atletas comem durante a seca? Ovos, pois é proteína pura, sem impurezas desnecessárias. Os idosos também precisam de uma espécie de seca, mas não para ter um abdômen perfeito, mas para se livrar do lastro de gordura e restaurar a massa muscular. E os ovos são a melhor ferramenta para isso. Como comer ovos? Cozidos, moles, em forma de omelete ou ovo pochê. Não importa, o importante é não fritá-los em 1 litro de óleo. É melhor ferver e polvilhar com ervas frescas. 2 ovos no café da manhã são uma ótima maneira de fornecer ao corpo o que ele precisa. Se você não consegue comer ovos todos os dias, coma-os dia sim, dia não, mas regularmente. O horário ideal para isso é amanhã, pois é como abastecer um carro antes de uma longa viagem. Sem combustível, você não vai longe, e um corpo com falta de proteína funciona em modo de emergência. Claro, há pessoas que não gostam do sabor dos ovos. Nesse caso,
Você pode adicioná-los a saladas, fazer patês, misturar com queijo cottage macio e mostarda. Você terá um ótimo creme para sanduíches. O importante é não ignorar este produto, pois é um dos poucos produtos que realmente funciona. Quer se levantar facilmente do sofá? Quer não ter medo das escadas? Quer sentir que o corpo está obedecendo a você novamente e não vivendo sua própria vida? Comece com o simples. Comece com o que há 100 anos era dado no café da manhã para soldados, mineiros e camponeses, pois eles sabiam: ovo é força. Uma pequena lata de sardinhas, apesar do cheiro específico do mar e da atitude preconceituosa de muitos, guarda em si a solução para 3 problemas urgentes do organismo em envelhecimento: inflamação, declínio da força e fragilidade óssea. Muitas pessoas, com desdém, torcem o nariz e as chamam de comida de pobre, sem perceber o benefício oculto nelas. As sardinhas são a escolha não dos gourmets, mas daqueles que buscam manter a atividade e a alegria de viver, preferindo o bom humor ao desânimo e às reclamações. Nestes pequenos peixes está encerrada uma enorme força, que pode ser obtida de forma simples, sem receitas complexas, visitas a médicos e injeções. Em primeiro lugar, a proteína da sardinha é um valioso material de construção para a restauração dos tecidos do corpo. Essa proteína tem alta biodisponibilidade, o que significa sua absorção quase completa. É importante notar que mesmo o sistema digestivo enfraquecido dos idosos lida facilmente com ela. No entanto, a proteína é apenas o ponto de partida. A verdadeira riqueza das sardinhas está nos ácidos graxos ômega 3. Esses ácidos combatem eficazmente os processos inflamatórios que afetam as articulações, perturbam a circulação sanguínea e causam dores excruciantes nos membros. O ômega 3 age como uma espuma, apagando um incêndio interno. Outro componente importante das sardinhas é a vitamina D, cuja deficiência é generalizada entre os idosos. A falta de vitamina D impede a correta absorção de cálcio, levando ao enfraquecimento dos ossos e à redução do tônus muscular. Uma lata de sardinhas pode fornecer quase a dose diária recomendada desse nutriente, sem a necessidade de suplementos ou exposição solar. Não se preocupe com as espinhas, pois elas são macias e comestíveis, verdadeiros depósitos de cálcio e fósforo. Esses minerais fortalecem os ossos e reduzem o risco de fraturas. Assim, consumir sardinhas com espinhas pode ser uma forma eficaz de prevenir a osteoporose e outras doenças do sistema músculo-esquelético. Além disso, as sardinhas são benéficas para o sistema cardiovascular. Os ácidos graxos ômega 3 presentes nelas regulam a pressão arterial, diminuem os níveis de triglicerídeos e melhoram o fluxo sanguíneo. A boa circulação, por sua vez, fornece aos músculos os nutrientes necessários e promove a recuperação. É claro que existem muitos outros tipos de peixe, mas as sardinhas se destacam. Devido ao seu pequeno tamanho, elas não acumulam substâncias nocivas como o mercúrio, ao contrário de peixes maiores, como o atum. Isso torna as sardinhas um dos peixes mais seguros e saudáveis para consumo regular. Há muitas maneiras de comer sardinhas: ensaladas, torradas, patês e molhos para massas. Misturando sardinhas com suco de limão, ervas e um pouco de mostarda, você terá um jantar saboroso e nutritivo que seus músculos vão adorar. Recomenda-se consumir sardinhas pelo menos 2 vezes por semana, transformando isso não apenas em uma medida terapêutica, mas em um hábito saudável. O sabor característico das sardinhas pode ser incomum no início, mas é fácil se acostumar. Se você não gostar do sabor puro das sardinhas, pode adicioná-las a omeletes ou sopas de legumes. Acredite, pequenas mudanças na dieta valem a pena para se sentir melhor em um mês. Não é preciso se tornar um fã de sardinhas, mas se você quiser recuperar a força e a energia, vale a pena dar uma chance a elas. Este pequeno peixe pode não ter uma aparência requintada, mas seus benefícios superam muitos medicamentos caros anunciados nas farmácias. Existe um alimento cujo efeito não é tão óbvio,
que não chama a atenção com aromas ou sabores marcantes, cujo consumo acontece em silêncio. Trata-se do iogurte natural, um auxiliar discreto que entra em ação quando a pessoa adormece, quando os medicamentos param de funcionar e os músculos iniciam o processo de recuperação. É importante ressaltar que não estamos falando de sobremesas de iogurte açucaradas, mas de iogurte de verdade, branco, azedo e vivo, onde as bactérias mantêm sua atividade e o cálcio não é mascarado por aromatizantes. A vantagem do iogurte está no seu teor de proteína de absorção lenta, que não é queimada rapidamente como o açúcar, mas se decompõe gradualmente, fornecendo nutrientes aos músculos durante toda a noite. Enquanto o corpo descansa, ele usa o iogurte para reparar tecidos, ligamentos e até terminações nervosas. Mas isso é apenas parte de seus benefícios. O verdadeiro valor está nos probióticos, bactérias microscópicas que atuam no intestino como um serviço de logística, ajudando na absorção de proteínas, vitaminas e minerais. Sem eles, mesmo a alimentação mais saudável pode ser ineficaz. Assim como uma fábrica antiga precisa de manutenção, um organismo envelhecido precisa de apoio para o funcionamento ideal dos mecanismos de absorção. Os probióticos limpam e lubrificam, garantindo a absorção eficiente dos nutrientes, para que os alimentos consumidos tragam o máximo benefício. Além disso, o iogurte é uma rica fonte de cálcio, essencial não apenas para a saúde óssea. O cálcio desempenha um papel fundamental nas contrações musculares e sua deficiência pode levar à fraqueza. O iogurte fornece cálcio em uma forma facilmente absorvida, mesmo por um organismo debilitado. Não subestime o impacto do iogurte na qualidade do sono. As proteínas absorvidas durante a noite ajudam a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que leva à diminuição da tensão interna, melhora da recuperação e alívio da dor. Para potencializar o efeito positivo, você pode adicionar uma pitada de canela, que estabiliza os níveis de açúcar no sangue e possui propriedades anti-inflamatórias, ou um pouco de mel para dar sabor e efeito calmante. Essa bebida se tornará não apenas uma sobremesa, mas um remédio. Pessoas com intolerância a produtos lácteos devem procurar opções sem lactose ou kefir. É importante não abandonar esse alimento, pois ele é um auxiliar indispensável na recuperação do organismo, atuando em nível celular durante o sono. O iogurte não é uma solução imediata, mas a base para uma saúde duradoura. Seu consumo regular fornece ao corpo os elementos necessários para a recuperação, permitindo que você acorde com uma sensação de leveza e conforto. Com o uso regular, mudanças positivas se tornam visíveis em apenas um mês. O iogurte tem um preço acessível, não requer preparo complexo e não toma muito tempo, mas seus benefícios superam muitos medicamentos. É importante percebê-lo não apenas como um alimento, mas como um ritual de recuperação. Para quem procura maneiras de apoiar sua saúde sem o uso de produtos químicos, cirurgia ou procedimentos dolorosos, o iogurte pode ser um ótimo começo. É um meio simples e eficaz que funciona enquanto você dorme. Pode-se consumir uma variedade de alimentos saudáveis, mas não obter o resultado desejado. A razão está no fato de que a comida não é apenas um conjunto de ingredientes, mas como uma orquestra, onde cada instrumento desempenha seu papel. Se os instrumentos soarem caoticamente, haverá uma cacofonia, e se eles forem habilmente combinados, nascerá uma música capaz de despertar o corpo. Como exemplo, podemos citar 3 produtos: ovos, sardinha e iogurte. Cada um deles, separadamente, possui propriedades valiosas, e juntos criam um efeito poderoso, potencializando a ação um do outro. Os ovos são ricos em aminoácidos, as sardinhas em gorduras e minerais, e o iogurte em probióticos e cálcio. Ao mesmo tempo, todas essas substâncias são facilmente absorvidas pelo organismo. Em vez do café e sanduíche com geleia habituais, vale a pena começar o dia com um café da manhã que não só satisfaça, mas também tenha um efeito curativo. 2 ovos, um pouco de sardinha, uma colher de chá de azeite
e uma gota de suco de limão são uma receita simples para uma manhã revigorante. O preparo pode ser qualquer um: omelete, ovo pochê ou simplesmente ovos cozidos. O principal é fornecer ao corpo os materiais de construção, cimento e mão de obra necessários. Como lanche, em vez de biscoitos, você pode comer 150 gramas de iogurte natural com uma pitada de canela e sementes de chia. Para potencializar o efeito, você pode adicionar uma colher de sardinha picada. Talvez essa combinação pareça incomum, mas realmente funciona. A noite é a hora em que o corpo se prepara para a recuperação. É importante fornecer-lhe tudo o que é necessário para este processo. Uma omelete com iogurte em vez de leite e recheio de sardinha, espinafre, alho e tomate será um ótimo jantar. Não é apenas comida, mas uma equipe de reparo noturna, que trabalha enquanto você dorme. Você pode experimentar ingredientes. Em vez de sardinha, use cavala ou atum, e em vez de iogurte, kefir sem açúcar. O principal é que cada refeição seja significativa e benéfica para o corpo. Muitas pessoas reclamam da falta de tempo para preparar alimentos saudáveis. No entanto, para cozinhar 2 ovos ou abrir uma lata de sardinha, não são necessárias habilidades culinárias especiais. O iogurte pode até ser comido com uma colher direto da embalagem. A questão não é a dificuldade, mas a escolha. Todos os dias, uma pessoa faz uma escolha: apoiar a doença ou fortalecer a saúde. Em apenas algumas semanas, você pode notar mudanças positivas. Subir as escadas se tornará mais fácil, a necessidade de se segurar em algo para se levantar desaparecerá e haverá uma sensação de que o corpo está obedecendo. Isso ocorre devido à restauração da massa muscular e ao retorno da autoconfiança. A verdadeira prevenção de doenças não está em comprimidos, mas em uma nutrição adequada, não em prescrições médicas, mas em pratos que podem ser preparados em 10 minutos. Isso não é uma ilusão, mas fisiologia. O corpo reage rapidamente à nutrição. Não é necessário mudar radicalmente toda a dieta, basta adicionar uma nova refeição por dia para sentir mudanças positivas. Isso se tornará um sinal para o corpo: eu te apoio, estou pronto para mudar. Transforme a comida em remédio. Faça do café da manhã um kit de primeiros socorros, do jantar uma recuperação e do lanche um alimento. O resultado não demorará a chegar se você tratar o corpo não como um saco de ossos, mas como um mecanismo vivo. Esqueça as dietas rigorosas e os ingredientes exóticos. A verdade é simples: uma alimentação adequada não é apenas saudável, mas também saborosa, se abordada de forma consciente. Oferecemos à sua atenção 3 receitas que ajudarão a fortalecer músculos, articulações e ossos. A primeira receita é café da manhã do construtor. Pegue 2 ovos, adicione um pouco de sardinha enlatada em óleo e uma colher de chá de azeite. Bata todos os ingredientes em uma tigela e frite em uma frigideira antiaderente até ficar cozido. Esta omelete é uma fonte de energia e força pura. Para melhorar o humor, você pode polvilhá-la com endro fresco por cima. A segunda receita é lanche tranquilo. Misture 150 gramas de iogurte natural com uma pitada de canela, uma colher de chá de mel, sementes de chia ou linhaça e, o que é especialmente importante, uma colher de sardinha bem amassada. À primeira vista, a combinação pode parecer incomum, mas é graças à sinergia de probióticos, proteínas e ácidos graxos ômega 3 que este lanche tem um efeito benéfico no corpo. A terceira receita é jantar sem dor. Prepare uma omelete, substituindo o leite por iogurte. Use sardinha, espinafre refogado, um pouco de alho e tomate picado como recheio. É importante cozinhar em fogo baixo para preservar as propriedades benéficas dos probióticos. Este jantar não só irá saciá-lo, mas também iniciará os processos de recuperação do corpo. Se o sabor da sardinha lhe parecer muito forte, experimente disfarçá-lo preparando um patê com limão e mostarda, misturando com abacate ou adicionando a sopa como tempero. O principal não é o sabor, mas o benefício, que certamente se manifestará.
Para os amantes de doces, propõe-se uma sobremesa: iogurte com canela, uma pequena quantidade de cacau e um punhado de nozes. Não é apenas uma guloseima saborosa, mas também um eficaz anti-inflamatório para as articulações. Outra opção de lanche saudável é uma salada de ovos cozidos, azeite, uma fatia de sardinha e rúcula. Não é necessário adicionar sal, pois já há o suficiente nos próprios produtos. Esta salada é uma excelente escolha para quem se preocupa com a saúde e procura um estilo de vida ativo. Deve-se lembrar que as receitas não são uma varinha mágica, mas apenas uma forma de combinar ingredientes saudáveis. O efeito do seu uso não se manifesta imediatamente, mas ao longo do tempo, quando você torna a nutrição adequada um hábito. Não busque variedade, a estabilidade é mais importante. Deixe que estas receitas se tornem uma parte tão integrante da sua vida como escovar os dentes, pois limpam não só o esmalte, mas também o corpo como um todo. Então, você está pronto para investir apenas 5 minutos por dia para recuperar a liberdade de movimento e o bem-estar? Ou prefere esperar até que seu corpo anuncie seu esgotamento? A escolha é sua. Não é segredo que muitas pessoas, ao atingirem uma certa idade, deixam de lutar pela qualidade de vida, justificando-o com a inevitabilidade do envelhecimento. Eles parecem render-se ao tempo, esquecendo que a idade é apenas uma fase e não uma sentença. Em cada fase da vida, 2 estradas se abrem diante de uma pessoa: uma existência ativa, cheia de alegria e movimento, ou uma existência passiva, obscurecida por reclamações e doenças. Em vez de mergulhar na leitura de manuais médicos, lamentar dores nas articulações e consumir montanhas de remédios, você pode optar por soluções simples e acessíveis. Ao incluir alimentos como ovos, sardinhas e iogurte na sua dieta, uma pessoa inicia processos que lenta, mas seguramente transformam o seu corpo e espírito. Músculos fortes não são apenas o resultado de ir à academia, mas também a chave para a liberdade e independência na vida cotidiana. É a capacidade de ir às compras sem medo, levantar-se da cama de manhã sem dificuldade, subir escadas com confiança, sem sentir dor ou desconforto. Essa força não começa com exercícios extenuantes, mas com um café da manhã adequado, que fornece ao corpo a energia e os nutrientes necessários. Cada pessoa sabe quais alimentos são benéficos para a sua saúde, como consumi-los corretamente e por que são tão importantes para a recuperação. Resta apenas uma coisa: dar o primeiro passo e começar a agir. Não adie isso para amanhã, pois a cada dia que passa, fica mais difícil recuperar a saúde e a juventude.